Boa noite, meus alunos do segundo ano do ensino médio. Vamos estudar agora a cinética química. Cinética química é o ramo da química que estuda a velocidade de uma reação, bem como os fatores que a influenciam. Vamos citar aqui os fatores que vão influenciar na velocidade de uma reação, na cinética química, tá? Cinética, velocidade é a mesma coisa. Então, primeiro fator é a colisão entre as moléculas dos reagentes. Segundo, é a energia de ativação. O terceiro fator, temperatura. O quarto fator, concentração dos reagentes. O quinto fator, pressão. E o último fator aqui é o estado sólido, né? Vamos estudar primeiro velocidade média. Velocidade média, em química, é a razão entre a variação do número de mols, tá? De um participante, ou número de massa também, a gente vai ver no exercício, e o intervalo de tempo gasto nessa reação. Então, a velocidade média vai ser a variação do número de mols, esse N é o número de mols, e se for a variação do número de massa, vai ser ΔM, dividido pela variação do tempo, né? Vamos fazer dois exemplos aqui, né? E vou passar dois para vocês resolverem em casa. Primeiro exemplo, né? Esse é o começo da matéria, o primeiro exemplo da parte de cinética química. Um analista efetuando medidas do número de mols da substância H2 para a reação de formação do NH3, que é amônia. Obteve em função do tempo a seguinte tabela. A reação é essa. Nitrogênio N2 reagindo com 3 mols de H2 vai dar 2 mols de NH3. Primeira coisa, né? Ele está me dando aqui, ó, uma tabela do tempo, que foi a unidade aqui vai ser em minutos, 0, 5 e 15 minutos. E o número de mols de hidrogênio, ele me deu o hidrogênio, tá? A gente vai ver porque está diminuindo, daqui a pouco eu explico por quê, tá? Aqui eu tenho 20 números de mols de hidrogênio, aqui 10, aqui 2,5, dependendo do tempo, tá bom? Aí vamos lá. Calcular a velocidade média da reação nos intervalos de tempo de 0 a 5 minutos e de 5 a 15 minutos. Então vamos lá. Agora eu vou explicar para vocês o que acontece. Eu tenho que ver o que tem no reagente e nos produtos. Primeira coisa, ele me deu a tabela somente do reagente, que é o H2, ó. Ele só me dá de uma substância. Então a velocidade média, repara bem, esse lado esquerdo, a variação do número de mols, do número de massa também vai ser negativo, porque o reagente com o tempo vai ser acabando. E os produtos, que é depois da seta, vai ser positivo, porque os produtos vai sendo acrescentado. Esse vai terminando, o reagente vai terminando, e esse aqui vai aumentando. Então, por isso que aqui, ó, o do nitrogênio, a variação do número de mols do nitrogênio aqui, ó, é menos, aqui apareceu menos, né? Que é igual à velocidade média. O número de mols do hidrogênio também é menos, porque está do lado esquerdo, aqui apareceu menos. E o da amônia é positivo, porque está depois da seta, está nos produtos, aqui é mais, tá? E dividido pela variação do tempo, como eu já tinha explicado, variação do número de mols sobre a variação do tempo. Número de mols sobre o tempo, número de mols sobre o tempo. Repara bem que o do nitrogênio é 1 aqui, não tem nada, é 1 aqui na frente do ΔT. Porque aqui na frente do número de mols do nitrogênio, aqui na frente, né, o coeficiente aqui é 1, não tem nada, é 1. Repara bem que o do hidrogênio é 3, então por isso que apareceu o 3 aqui, ó. E o da amônia é o 2 que está aqui na frente, por isso que aqui apareceu o 2, tá? Só que ele me deu a tabela do hidrogênio. Eu vou usar o primeiro, o segundo ou o terceiro. O hidrogênio está aqui no meio, então eu vou ter que usar esse daqui, tá? Então vamos fazer de 0 a 5 minutos. De 0 a 5 minutos, o que acontece? Né? De 0 a 5 minutos, ó, de 0 a 5 minutos. Primeiro eu vou achar a variação do número de mols dele. Variação é sempre uma coisa final menos inicial. Então o final é 0 ou é 5? O final é 5, então vai ficar 10, por isso que apareceu 10 aqui, menos o inicial, que é o 0. Então ficou 10 menos 20, que vai dar menos 10. E o ΔT vai ser o tempo final, mesma coisa, menos o tempo inicial. 5 menos 0, que vai dar 5 menos 0, vai dar 5 minutos.
Agora, o que acontece? Repara bem que, com o passar do tempo, a variação do número de mols do hidrogênio vai diminuindo. Por que vai diminuindo? Porque ele está antes da seta, né? Ele está diminuindo. Por isso que o número de mols está diminuindo aqui também, ó. Se fosse da amônia, que é o próximo exemplo que a gente vai fazer, vai estar aumentando. Se fosse no caso da amônia. A gente vou dar outro exemplo com os produtos, com uma substância nos produtos. Então, repetindo, está diminuindo porque ele está do lado esquerdo. O hidrogênio está do lado esquerdo da seta, está no reagente. Então, ficou 10, repetindo, que é de 0 a 5. O final é o 5, né? Então, o número de mols dele aqui vale 10, que corresponde a 5 minutos, menos inicial, que é 0, que corresponde a 20. Então, é 10 menos 20, que vai dar menos 10. E a variação do tempo de 0 a 5, eu estou fazendo de 0 a 5, é 5 menos 0. É o final menos inicial, que vai dar 5. Então, a velocidade média vai ser essa fórmula aqui, ó. Menos ΔN de hidrogênio dividido por 3 vezes a variação do tempo. Não vai esquecer que é 3, porque aqui, ó, o coeficiente do hidrogênio aqui são 3, tá? Eu só estou usando essa parte aqui, tá? Só usa uma. Então, vai ficar, ó, a velocidade média vai ser menos, porque aqui é menos. No caso do ΔN do hidrogênio vale menos 10, está aqui, ó, o ΔN do hidrogênio vale menos 10, dividido por 3 vezes a variação do tempo, que é 5. 3 vezes 5 vai dar 15, né? Aí o que acontece? Menos com menos, né? Não vai esquecer que é menos, que é esse menos aqui, com esse menos 10 aqui. Então, menos com menos fica mais. Então, vai ficar 10 dividido por 15, porque com menos dá mais. 10 dividido por 15 vai dar 0,66 mol por minuto, porque aqui é o número de mols que é dado em mol e o tempo é em minutos, né? Então, 0,66 mol por minuto. Eu achei de 0 a 5. Vou fazer a mesma coisa para 5 a 15 minutos, que está aqui, ó, de 5 a 15 minutos. Então, vai ficar o final primeiro menos o inicial. A variação do número de mols, no caso, o final é o 15. 2,5 menos inicial, que é 5. 2,5 menos 10. Foi o que eu coloquei aqui. 2,5 menos 10. Dá menos 7,5. E a variação do tempo é 15, que é o final, tempo final, menos o tempo inicial. 15 menos 5, que vai dar 10. É a mesma fórmula, né? Porque é a mesma substância. Então, aqui ficou como? Menos, esse menos está aqui. Menos 7,5 dividido por 3 vezes a variação do tempo. Só que a variação do tempo aqui deu 10. Então, 3 vezes 10 deu 30. Né? Menos com menos dá mais. Então, ficou 7,5 dividido por 30. Dá 0,25 mol por minuto. Repara bem que as velocidades na cinética química sempre vai ser positivo. Nunca pode ser negativo, tá? Sempre vai ser positivo. Então, tá feito aí o primeiro exemplo. Agora, o segundo exemplo. Né? O segundo exemplo, vamos lá. Aqui. A tabela abaixo mostra a variação, né, da massa, agora é a massa, da substância C. Ó, substância C. Repara bem que ele me deu a massa da substância C. Repara bem aqui, ó. Com o passar do tempo, ela está aumentando a massa. Por quê? Ele não está do lado esquerdo, ele está do lado direito, o C. Está nos produtos. Como eu falei, o lado esquerdo é negativo e o lado direito é positivo. Por isso que a massa aqui vai aumentando com o passar do tempo. Que se forma na reação A mais B dando 2C. Então vamos lá. Calcule a velocidade média de formação da substância C nos intervalos de 10 a 30 segundos e de 30 a 80 segundos. Então, VM vai ser variação do número de massa do A, que vai ser menos, porque está o quê? Está menos porque está antes da seta, dividido pelo ΔT. E aqui, como não tem nada, é 1. Não precisa colocar 1 aqui embaixo, né? Que é igual a variação do número de massa de B, que é menos também porque o B está antes da seta, por isso que apareceu menos, dividido pelo ΔT, porque aqui na frente do B também não tem nada, é 1. Agora eu vou fazer o C. O C vai ficar, ó, igual a ΔM, a variação de massa do C, é positivo porque está do lado direito, dividido pelo ΔT. Apareceu 2 aqui, porque aqui na frente o coeficiente do C são 2, né? Então aqui apareceu 2. Primeiro eu vou fazer de 10 a 30, tá aqui, ó. De 10 a 30. Então de 10 a 30 aqui, ó. De 10 a 30. Primeiro eu pego o final. A massa, primeiro eu vou pegar a massa. Então é 15
menos 5, porque é de 10 a 30. 15 menos 5 aqui, ó. Variação da massa, 15 menos 5 dá 10. E a variação do tempo é o tempo final, que é 30 menos 10. 30 menos 10 dá 20. Então a fórmula que eu vou usar vai ser essa. Ah, professor, eu poderia pegado só isso aqui e já botado aqui? Sim, né? Eu estou mostrando a equação geral, mas eu só preciso disso aqui, porque ele me deu a substância C, tá? Então vai ficar... Peguei esse esqueminha aqui, ó. A variação de massa do C dividido por 2 vezes ΔT. A variação da massa, a variação da massa de C está aqui, ó. Variação da massa de C. Então é 10. 2 vezes o ΔT. O ΔT é 30 menos 10, que dá 20. Então 2 vezes 20 dá 40. 10 dividido por 40 dá 0,25 grama por segundo. Por que grama? Porque ele me deu a massa em grama e o tempo é em segundo, tá? E eu vou fazer a mesma coisa agora, que ele quer saber de 30 a 80 segundos. Mesmo raciocínio. Só que eu vou fazer de 30 a 80, né? 30 a 80. Então vai ficar 60 menos 40. Isso aqui, ó. Opa, de 30 a 80. Então vai ficar 60 menos 15. Tá aqui, ó. 60 menos 15 dá 45. O tempo final é 80, o inicial é 30. 80 menos 30 dá 50. Então a velocidade média vai ser a variação da massa de C, né? Mesma fórmula, duas vezes o ΔT. A variação da massa dá 45, 2 vezes o ΔT, que é 50, 2 vezes 50. 45 por 100 dá 0,45 grama por segundo. E agora nós temos esses dois exercícios aqui, ó, para vocês resolverem, né? Primeiro é esse. Vocês vão fazer, né? Tá dando para ver aí, ó. Tá? Ele quer nesse exercício aqui de 0 a 3 segundos e depois de 3 a 5 segundos. Está aqui o enunciado, né? De acordo com a tabela referente, tem a substância, ele me deu o CO2, está depois da seta. E o outro exercício é esse aqui, né? Esse aqui, repara bem que ele me deu SO2, está antes da seta, me deu o tempo aqui, a massa de SO2. Ele quer achar a velocidade média no intervalo de 0 a 8 minutos, está aqui, e depois de 8 a 10 minutos, também está aqui. Tá? O exercício é esse, tá bom, gente? Para vocês, então, uma boa noite e bom exercício. Próxima aula a gente corrige esse exercício aí.